Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, né? Amém. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abram a Bíblia no penúltimo livro da Bíblia, Judas. Judas é uma carta antes do Apocalipse. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui entre os irmãos mais uma vez, poder rever os irmãos, o pastor e também o nosso amigo e irmão Alexandre. Congregamos juntos ali com o pastor Rogério. Que Deus possa continuar abençoando os irmãos aqui, amém? Amém. Judas, só há um capítulo, eu gostaria de ler o versículo 20 em diante. Versículo 20 em diante. Que diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmo na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja a glória, a majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Amém? Os irmãos podem sentar. Nós lemos um texto que, ao lermos, podemos entender com clareza aquilo que Judas escreve aos irmãos, mas me chama a atenção que ele, antes de falar sobre esses versículos que eu falei aqui, li, ele diz aos irmãos que desejava falar entre eles sobre a comum salvação, mas ele percebe uma necessidade de batalha, de escrever acerca da fé que uma vez foi dada aos santos, a fim de que os irmãos batalhassem pela fé, por esta fé, a fé que nos abriu o entendimento para crermos em Cristo e para com que Cristo habitasse em nosso coração. É pela fé que nós apagamos todos os dardos inflamados do maligno. Pela fé nós fomos reconciliados com Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se espera. Então ele diz que esta fé é uma fé preciosa e nós devemos batalhar por ela, porque uma vez tido sido iluminados mediante esta fé, Deus nos comunicou a nós, depois de termos sido reconciliados com Ele, que o justo viverá da fé. A fé é importantíssima para a caminhada de todo crente. O crente
não está de pé senão pela fé. Glória. Então nós devemos permanecer crendo em Jesus, crendo em Sua palavra, crendo na nossa confissão. Nós devemos nos alegrar em termos confessado a Ele, porque Ele perdoou os nossos pecados. Nós fomos, mediante a fé, reconciliados com Deus. Nós agora temos paz com Deus. E nós nos gloriamos nisso. E não devemos nos gloriar somente nisso, mas também nas tribulações, porque a tribulação ela produz paciência, experiência e esperança. Aleluia. E essas coisas não traz confusão. Aleluia. Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Aleluia. A Bíblia diz que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores, muito mais agora, sendo justificados, seremos livres da ira futura, porque Ele é fiel com a Sua palavra. Nós já temos experimentado isso. Quando falamos com liberdade, com verdade, e aqueles que ouvem, mesmo não tendo experimentado, entendem que estão distantes de Deus e que só pela fé, mediante o amor de Deus e o perdão, é que eles podem ter acesso livre à presença de Deus. Nós fomos livres para servir a Deus. Deus não nos trouxe como escravos, mas Ele nos libertou para servirmos a Ele todos os dias até a consumação do século. Esta é o entendimento que esse servo de Deus tem da fé comum, tem da salvação comum, tem da caridade de Deus, do amor de Deus. Eles entenderam que foram amados por Deus, como nós também temos entendido que fomos amados sem antes o conhecer e fazendo obras malignas, perversas, dignas de morte, os que tais obras praticava, mas Ele ainda assim se revelou a nós mediante a fé. Aleluia. E ele, Judas, está dizendo aos irmãos, em todo o tempo, os apóstolos, depois de terem estado com Cristo e depois estado em oração em Atos dos Apóstolos, quando Ele mandou ficar ali em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder e ser-lhe-eis testemunha. Desde ali, depois daquela experiência, quando nós lemos o Atos dos Apóstolos, nós vemos Pedro, João e os demais apóstolos dando testemunha da ressurreição de Cristo, entendendo que pela sua ressurreição, sua morte, é que os homens devem ser salvos. Isso não é filosofia, isso não é uma invenção, só se acha perdão, amor derramado no coração por meio do Evangelho de Cristo e por meio da sua morte e ressurreição. E ali os apóstolos pregavam, ensinavam, exortavam, e eles transmitiam pela revelação do Espírito tudo que eles haviam recebido de Cristo por meio dos seus ensinamentos.
eles repassavam com o mesmo entendimento, a mesma ousadia, a fim de que outros que ouvissem pudessem experimentar aquilo que eles experimentaram. E nós também agora devemos nutrir a nossa fé, a nossa esperança, purificarmos de toda má consciência, sermos sóbrios, vigilantes, sermos santos como Ele é santo, voltarmos para Ele, a fim de sermos homens e mulheres temente a Deus e andarmos enquanto peregrinamos nesta terra com temor e tremor diante de Deus, até que Ele apareça nas nuvens do céu, ou que nós venhamos partir esperando a ressurreição dos mortos, para que por fim estejamos com Ele para sempre. Esta é a mensagem do Evangelho. Nós devemos olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Esta é a palavra do Evangelho, esta é a verdade de Deus revelado aos pecadores, a fim de que eles se arrependam, se convertam e recebam o dom do Espírito Santo. Esta é a mensagem que eles pregaram, anunciaram aos homens, e muitos diziam: o que precisamos fazer para ser salvos? O que precisamos fazer, varões? E eles dizem: arrependei-vos e credes. E é o que nós fizemos pela sua bondade e misericórdia, quando ouvimos e vimos em nós o quanto estávamos distante de Deus, porque os pecados que cometíamos nos separava do Deus santo e verdadeiro, do Deus justo e piedoso, que odeia o pecado, mas perdoa o pecador que se arrepende. Aleluia! E eles saíram e pregaram, e Deus cooperava com eles com sinais, maravilha e dom do Espírito Santo. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, e os apóstolos anunciaram com toda a ousadia e poder de Deus a salvação que eles receberam, e que sabia que os homens também poderiam receber o perdão dos seus pecados. Esse é o Evangelho que Judas recebeu também. Um homem tão sujeito como qualquer nós que estamos aqui. Não há nenhuma diferença. Ele recebeu a palavra como nós também recebemos. Ele recebeu o Espírito como nós também temos recebido. Aleluia. Nós precisamos temer a Deus como eles temeram. Devemos amar a Deus como eles amaram. Aleluia. Porque o amor
não vou fazer mais o que eu fiz ontem. É uma angústia, é uma tristeza, é um vazio. E quando vai chegando a tarde, a noite, o pecado que domina sobre ele faz ele fazer pior do que a noite passada. E ele vai de morte em morte, de angústia em angústia, de dor em dor, de domínio em domínio, de escravidão a escravidão, até que Cristo liberte. Aleluia! Porque Cristo é o libertador. Ele é o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é aquele que vive e reina para sempre. Ele que os demônios obedecem, as enfermidades saem quando Ele dá ordem. Ele levanta os mortos e abate os príncipes que são soberbos. Aleluia! Ninguém pode parar diante de Deus. Ninguém pode resistir à sua voz. A sua voz é como de muitas águas. Ele é o Senhor. E Ele já tem demonstrado o seu poder. Os homens, quando Ele cerra as suas mãos, os homens se perturbam. E alguns questionam. Nem direito de questionar tem, porque não se importa com Deus. E por que questionam? Por causa do vazio, por causa da certeza que há um Deus. Porque tudo que foi criado, alguém criou. E a Bíblia aponta que Deus é o autor da criação. Nada foi feito por acaso. Ele é o Senhor que disse: haja luz, e houve luz. Aleluia! Ele é que dá o alimento aos homens. A Bíblia diz que Deus manda chuva para o alimento da terra, e os homens alegram os seus corações. Ele manda o sol para o justo e injusto, a chuva. Ele é o Senhor que alimenta mais de 7 bilhões de pessoas. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele não mudou. Ele ainda é o mesmo que disse: entra no seu quarto, fecha a porta, fale a mim, e o Pai Celestial te ouve. Você acha que é coisa impossível isso? Alguns anos atrás, se alguém dissesse que você poderia falar com alguém agora no Japão, você diria que era impossível. E agora para nós é tão comum falar com alguém tão longe. Mas para ele também era coisa tão normal ouvir os santos. Aleluia! Ele sempre ouviu os santos. Ele ouviu a oração de Daniel. Ele ouviu o lamento de Ana quando orava e pedia um varão a Deus. E o Senhor abriu a sua mão. Ele viu até a jumenta do pai de Saul. Ele viu uma moeda dentro de um peixe. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Você acha coisa difícil o Senhor te ouvir? Porque tens orado pouco, porque tens falado pouco com Ele. E quando falas, quer dar ordem, quer mandar, não é assim. Não é exigido. Como alguns pregadores têm ensinado, que nós devemos reivindicar, exigir, profetizar, determinar, como se fosse nós que mandamos. Quem manda é Ele. Se queremos receber, devemos pedir com muita humildade e insistência.
Tiago disse: vocês pedem, pedem e não recebem, porque pedem para o gastar em próprios deleites. Nós precisamos pedir: Senhor, nos ajuda a orar. Senhor, nos ajuda a pedir. Senhor, nos dá fé. Daniel era um homem justo. A Bíblia diz que Deus disse que se numa cidade tivesse um homem como Daniel, Noé, e Jó, ele só pouparia os três. Deus deu testemunho de Daniel, mas quando Daniel foi orar, sabe o que ele disse? Senhor, eu não te peço confiando na minha própria justiça, mas na sua muita misericórdia. Aí agora Judas, ele escreve porque ele percebe que aqueles que foram iluminados estavam duvidosos, porque houve muitos que entraram e se introduziram entre os santos. Eles se introduziram e trouxeram aos santos, Aleluia. Ele diz assim, ó: porque, amados, procurando eu escrever com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estava escrito para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem de solução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Tem pessoas que ele nos quer ter um conceito errado de Deus. Nós precisamos pedir que o Espírito de Deus, assim como no princípio nos fez conhecer o Deus de amor, nós possamos prosseguir em conhecê-lo. Nós não podemos agora criar um Deus na nossa mente para servirmos. Nós não podemos dar um testemunho falso de Deus, nem acrescentar nem diminuir. E tudo que de Deus se pode conhecer em Cristo foi revelado. Se nós conhecermos bem os ensinamentos de Cristo, a sua sã doutrina, nós estaremos como uma casa sobre rocha. Virá vento e tempestade, mas a nossa vida estará segura. Como Pedro disse, será amplamente aberta a entrada do Reino Eterno. Se conservarmos a caridade, a longanimidade, o amor, a misericórdia, se perdoarmos os homens, Ele também nos perdoará. Se nós não perdoamos, como queremos perdão? Se nós amamos só os que nos amam, os pecadores fazem o mesmo. Se nós damos somente aquele que nos pode trazer de volta, os pecadores fazem também. Jesus ensinou que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus.
podemos sermos levados por ventos de doutrina e espíritos enganadores. Nós não podemos agora sermos crentes maus. Nossa luz tem que ser como a luz da aurora, que vai raiando, raiando até ser dia perfeito. Nós não podemos fazer mal, porque quem faz o mal não conhece a Deus. E nós começamos a praticar as obras da carne quando nós somos engodados e vencidos por homens ímpios que querem manchar as nossas vestes, a pureza do Evangelho em nós, aquilo que a palavra de Deus nos tem concedido para andarmos nela. Nós vemos isso nas cartas. Paulo disse: não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecido do entendimento e separados da vida de Deus. Aleluia. Pela ignorância que há neles. Não andeis com torpeza, com chocarrice e borrachice. Não mintais uns aos outros. Não entristeçais ao Espírito Santo. São recomendações para nos manter na caridade de Deus, para a salvação já prestes a ser revelada. Aleluia. Deus nos quer conservar puros. Porque Pedro, escrevendo aos irmãos, ele disse: sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos amados, não conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E ele diz ainda: se vós invocais ao Pai Celestial, que sem acepção de pessoa julga a cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nós estamos aqui como peregrinos. Nós não podemos fazer mal uns aos outros, não podemos odiar uns aos outros, mas não podemos tomar a mancha dos homens ímpios e pecadores. Não podemos seguir os conselhos dos ímpios, porque agora Judas vai falar de pessoas que tinham uma certa relação com Deus. Caim, Deus falou com Caim e falou para ele que ele poderia resistir e não fazer o mal. Mas Caim matou o seu irmão porque ele era do maligno, das obras do maligno. E depois ele vai falar de Balaão, profeta, que foi influenciado pelos presentes. Balaão também era um profeta de Deus. E Baraque queria que ele profetizasse para pôr tropeço aos filhos de Israel. E ele vai falar de um outro homem que esteve com Moisés, Corá. E aqui ele vai mostrar o exemplo, dizendo: mas quero vos lembrar como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. O inimigo quer roubar a nossa crença em Deus, quer roubar a sua fé, a sua confiança, que tem um vultado galardão. Você precisa de paciência
para depois de fazer a vontade de Deus, você alcançar as promessas. E ele disse: eu vou lembrar a vocês uma coisa que vocês já sabem. E depois ele disse: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisão eterna, até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e indo após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Ele vai mostrar o povo que saiu do Egito, os anjos que não guardaram o seu principado, e a cidade de Sodoma e Gomorra, que tinha um homem chamado Ló, que dava testemunho de Deus, e ele se enfadava pelo que via e ouvia. Deus nunca se deixou sem testemunho. Os homens, eles ficarão indesculpáveis, mas Deus deseja que os homens que uma vez foram iluminados como nós permaneçam. Por isso, para terminar, não vou me alongar mais, ele diz assim: mas vós, porque ele está revelando a natureza de vários homens que um dia tiveram com Deus, viveram em harmonia, em comunhão, em comunicação, como nós estamos aqui. Aí ele fala: mas vós, o que ele quer dizer? Mas vós santificai-vos. Olha o que ele diz: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Se você ler essa carta, você vai ver o que ele fala desses homens. Ele fala que eles são fontes sem água, são árvores infrutíferas, 2 vezes derrubada, porque ela era plantada, não dava fruto, então arranca. Vai falar de Caim, de Balaão, de Corá. Vai falar que esses homens, eles agradam as pessoas por causa do interesse. Eles são falsos, são fingidos, são interesseiros. E eles falam que eles causam divisões entre nós, porque eles querem manchar as nossas vestes. Ele quer que eu e você abandone as doutrinas de Cristo, que está fundamentada sobre o amor, sobre a caridade. Porque ainda Paulo disse que eu falasse a língua dos anjos, dos homens. Se eu desse o meu corpo, se eu desse todos os meus bens, e eu não tivesse amor, nada adiantaria. O amor, ele não suspeita mal, ele não se importa com indecência. Tem homens que estão atrás dos outros fazendo sinal com o pé, com o dedo na cabeça. A Bíblia diz que homens assim são homens de bem e alma. Aleluia. Nós precisamos respeitar, amar uns aos outros. Quando Paulo chama os anciões da igreja e ele comunica, ele diz: vocês sabem que eu servi ao Senhor 3 anos entre vocês, com muita humildade, com muitas lágrimas e com muitas perseguições, tribulações. E quando Paulo se despede deles, sabe o que eles fazem? Eu esqueci o nome, eu chamo baixinho. Eles agarram aos pescoços de Paulo. Isso não é força de expressão, não. Eles abraçaram e começaram a chorar.
porque ele se amava com pureza, não tinha interesse de cargo e nem de posição. Paulo disse: eu não busco o que é de vocês, eu busco a vocês. Aleluia. Paulo disse: agora eu tenho paz, sabendo do vosso estado, porque eu temia que Satanás tentasse a sua fé. Paulo disse aos Coríntios: me gastarei e me deixarei gastar, ainda que amando mais eu seja menos amado. Ele não retribuía mal por mal. Agora um tal de... é tanta coisa, irmão, se a gente falar. É muita maldade. Tem homens que você não consegue nem dar a mão mais. Se você chamar pelo nome, ele te repreende. Tem que botar um título na frente. Aleluia. Tem irmã, se você chamar pelo nome, ela te repreende. É missionária. É um orgulho gospel. Nós temos que se despojar de tudo isso. Nós somos irmãos. Jesus disse: a ninguém chameis mestre, porque um só é o mestre, um só é o Pai. Vocês são irmãos. Paulo escrevendo disse: quem é Paulo, quem é Pedro, quem é Apolo? Pedro escrevendo: o nosso amado irmão Paulo. Nós somos irmãos, somos iguais. Nós estamos nessa mesma linha aqui, ó. Ó, nessa mesma linha. Aleluia. Ninguém é maior, maior é Ele. Ele é o Senhor da igreja. Aleluia. E Ele deu dons aos homens para a edificação do santo, a fim que todos cheguem à estatura completa de Cristo e ao pleno conhecimento do Filho de Deus. É só para isso. Não é para ter glória, não é para ser servido, é para servir. Nós precisamos desfazer esses males do nosso coração. Eu prego como quem prega para mim mesmo, porque eu só não prego aqui, eu oro. Quando eu oro e digo sobre isso, porque eu já fui atacado a me soberbecer, a me gloriar, e ai de mim se me gloriar, porque ninguém tem nada de que não tenha recebido, e se recebeu, por que se gloriar como se não houvera recebido? O homem é como a flor da erva, a sua glória é como a flor da erva, e o homem é como a erva do campo. Então, irmãos, ele diz: mais vós. O que ele quis dizer, mais vós? Não seja como Caim, não seja como Balaão, não seja como aqueles incrédulos de Sodoma, não seja como os anjos, não seja também como aqueles que caíram no deserto, foram incrédulos, desobedientes. Aleluia. Por isso que ele está falando, mais vós. Aleluia, Jesus. Esses são murmuradores queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisa muito arrogante, admirando as pessoas por causa do interesse. Eles não cessam de pecar, eles são cobiçosos de torpe ganância, eles são lobos devoradores, eles são impiedosos, e pelos seus frutos conhecerei. Aleluia. Mas o dia do juízo virá, e como escaparão eles? Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, Ele não perdoou os anjos que pecaram. Eu estou dizendo isso para quê? Porque
Porque nós precisamos nos santificar, orar no Espírito Santo, conservarmos a nós mesmos. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, a sã doutrina. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Imitai a Deus. Nos esforcemos para andar como Jesus andou. Nós recebemos a natureza divina. E Deus deseja que nós resplandeçamos como astro desse mundo. Que Deus possa nos ajudar. Eu não estou dizendo isso como quem não batalha pela fé também, como quem não anda em um caminho estreito. Já tentaram me comprar, já tentaram me desprezar, me maltratar, me matar, mas o Senhor que me chamou. Aleluia! Já quase me destruíram a minha casa, mas o Senhor me conservou, porque ajuda dele, Ele é poderoso para vos guardar. Não foi os homens que te trouxe, não é por eles que tu és perdoado. Aleluia. Foi Paulo que foi crucificado. Aleluia. Eles pensam, eles parecem ser alguma coisa, mas não são nada. Lembra de Nabucodonosor? O grande Nabucodonosor. Aleluia. Aleluia. Lembra de Belsazar? Que não aprendeu nada e fez uma festa. E Deus escreveu na parede no dia da festa, acabou com a festa. Uma mão escreveu na parede. Aleluia. Ele é o Senhor dos senhores. Não tema, não te espantes, não tenhas medo. Quando temer, confie nele. E ele nos guardará de tropeçar e nos guardará para o seu reino eterno de glória. Daqui um pouquinho de tempo, nós que aqui estamos não estaremos mais. Daqui 100 anos, ninguém estará mais aqui. Passou tão rápido e passará tão rápido. A leve e momentânea tribulação não se pode comparar com o peso eterno de glória que em nós há de ser revelado. Não estranhe as ardentes provas que vem sobre você, mas alegre por ser participante das aflições do Evangelho. Fique firme, seja constante, chore mais, porque bem-aventurados são os que choram. Aleluia! Chore, chore e chore. Paulo disse: eu servi o Senhor com muitas lágrimas. Tem homens que só faz a gente chorar, mas ele mesmo não chora não. Pela maldade, não tem cuidado nenhum de falar. Parece que está falando qualquer um, mas Deus está assistindo tudo. Nós temos que tratar uns os outros com respeito, com amor, com temor. Aleluia! Quando o soberbo vier a você, ignore o soberbo. Não tenha respeito com o homem soberbo, não. Não precisa deixar ele, só ignore. Tenha compaixão dele. Aleluia. Paulo disse: não seja companheiro de homens assim.
Aparta-se dos tais. Eu tenho orado, irmão, para Deus colocar gente boa do meu lado. Nunca fui orar assim, mas eu tenho orado para mim não ser companheiro de homens carnais. Eles gostam de andar com você para poder aplicar golpes com o seu bom nome. Aleluia. Fique firme. Não tenha medo de dizer a verdade e só a verdade. Uma vez eu perguntei a um homem: você faria o que fizeram comigo? E ele não respondia. Eu falei: você não responde porque você tem medo. Eles são covardes. Os irmãos de Davi eram covardes também. Davi quis enfrentar o gigante com justiça e temor. E ele disse: que isso? Vai para casa cuidar daquelas poucas ovelhas. Tem gente que quer impedir você de falar a verdade, de andar na verdade, de praticar a justiça. Mas quem é santo, santifique-se mais. Quem é justo, faça ainda mais justiça. E quem é sujo, suje-se mais. Aleluia. Fique em paz. A paz de Deus domine sobre nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia. Fique quieto, tranquilo. Vou dizer uma última coisa: Deus colocará tudo no seu devido lugar. Deus sabe livrar os piedosos. Faz a sua parte. Tenha cuidado de ti mesmo, do que sai da sua boca. Não haja palavras torpes, não haja mentira nos seus lábios. Haja sinceridade, pureza. Seja honesto. Aleluia. Seja sincero diante do Senhor, dentro da sua casa. Diz a verdade a Deus. Fala para Ele a sua fraqueza. Diz que tu não podes, que você não é, que você não tem. Fala a verdade a Deus. Aleluia. Glória a Deus para sempre. Passei um pouquinho, porque tem lugar que é só 15 minutos, 10 minutos. Estou angustiado com isso. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Imortal, invisível e real. Busque os dons, peça os dons espirituais. Aleluia. Que Deus abençoe, irmão. Obrigado. Aleluia. É bom, né, a gente sentir além da gente, a gente sentir alguém além da gente entre nós. Nosso coração enfraquecido. Nós sentimos a graça da repreensão, o conselho de Deus, o amor de Deus. Ter vontade de ser mais santo, de ser mais humilde, sentir vergonha dos nossos macacos,
impensáveis, porque às vezes fazemos coisas impensáveis. O salmista Davi, ele era tão cuidadoso que ele orava no Senhor: coloca um cabresto na minha boca, põe um cadeado. Ele orava: Senhor, o Senhor sabe que ninguém pode compreender os seus erros, expulga de os que me são ocultos. Ensina-me a contar os dias, Senhor, para que eu encontre um coração sábio. Sonda-me, ver, esquadrinha-me. Que Deus abençoe, irmão. Amém. Glória a Jesus querido, aleluia. Aleluia, Jesus, aleluia. Agora o Senhor está aqui, meu Senhor. Aleluia, adora o Senhor, ao Senhor. Aleluia, aleluia. Muito obrigado, meu Deus, pela tua presença neste lugar. Aleluia. Tu és fiel, Senhor, ele pediu, Senhor, entendeu? Aleluia. Obrigado pelo teu servo. Aleluia. Aleluia. Paramos de nós mesmos a cada lugar do Senhor. Aleluia. Deus é motivo, varão. Eu tive a alegria de conhecer esse homem há anos atrás, não mudou nada. O único conselho que o Senhor me deu: toda vez que ela reclamar, ele vinha até mim falar de Jesus. Coração machucado, ferido, mas não mudou nada o homem caiu. Continua lendo a palavra genuína, a palavra verdadeira. Ainda que o homem não entenda, mas Jesus entende ele. Amém, irmãos? De pé, consultando o Senhor. Amanhã nós temos ensaio, irmãos. Irmão, vamos orar. Aquela bênção ali. Vamos orar na igreja. Irmão Giovanni, olha o Senhor, agradeça o Senhor aqui lá, Pai nosso Deus, Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Aleluia, Pai, Jesus querido. nós apresentamos, Senhor, nesta estufa, Senhor, em tuas mãos. Meu Pai, será usado aqui, Senhor, meu Pai celestial, no dia a dia, Senhor, da igreja, para, Senhor, que os teus filhos, Senhor, possam, ao participar, ó Deus, aqui, Senhor, no cotidiano, dos trabalhos da igreja, contribuir também, Senhor, para a obra do Senhor. Deus, nós apresentamos, Senhor, todos os esforços dos teus filhos, tudo aquilo, Senhor, que foi, meu Pai, colocado diante de ti. Meu Pai, que a tua bênção, que o teu poder, que a tua misericórdia se manifestem, Senhor, e que haja prosperidade, que haja, Senhor, toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de estarmos, Senhor, na tua casa, de termos ouvido a tua palavra, recebido o conselho do Senhor. Meu Pai, toma agora para ver os teus filhos, leva o Senhor em paz, guardando-os dos percalços da jornada, do caminho, até os seus lares, Senhor. Meu Pai, dá-lhes uma noite tranquila com um sono reparador, para que possam se refazer, Senhor, para o dia seguinte, para o trabalho, Senhor, para as suas tarefas cotidianas. Que cada um, Senhor, possa guardar-se, Senhor, incontaminado, inteiramente em prontidão, aguardando o seu ressoar da trombeta dos céus ou o seu chamado para a eternidade. Nós encontramos-nos, Senhor, diante de Ti, desde já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, demorará, mas eu vencer. Eu sei que a
Aleluia. O de cruz se erige.